Zuli é uma gata que me encantou desde a primeira vez que a vi por uma foto no celular. Ela me enfeitiçou pelo olhar. Percebi doçura e ao mesmo tempo força e poder. Zuli sabe o que quer e fica indignada quando não obedecemos seus comandos. Foi depois de conhecê-la que entendi a complexidade do universo felino. A chegada dela transformou inteiramente a relação entre os meus gatos, Gris e Poá, e os humanos da família, eu, Edu, meu marido, e Arthur e Rosa, meus enteados. Eu sabia que a adoção de uma nova gata me exigiria dedicação e paciência. Eu repetia para mim mesma: tenho tempo, recursos, espaço e amor. Vai dar certo. Mas, na real, tudo o que vivi a partir da vinda da Zuli foi inimaginável. Experimentei muita frustração ao perceber que as coisas saíram muito diferentes do imaginado. Quase desisti e desconfiei da minha própria capacidade de cuidar de 3 gatos. Será que eu era o problema? Eu sou Estefânia Fernandes e esse é o podcast A Louca dos Gatos. Durante essa temporada, eu tô contando a minha história com Gris, Poá e Zuli. Se você começou a ouvir o podcast agora, eu te recomendo voltar e ouvir os episódios anteriores, para escutar tudo desde o início. Episódio 3. Como adaptar um novo gato? Quando recebi as primeiras fotos da Zuli, eu me apaixonei de imediato. Mas me senti insegura de trazer mais uma gata para um ambiente que já estava harmonioso. Tinha medo que meus outros 2 gatos sofressem por ter que dividir as atenções com ela, e não gostava da ideia de ter que conviver com brigas entre gatos em casa. A adaptação entre os felinos vai muito além de apenas colocá-los juntos e esperar que eles se deem bem. Existe todo um caminho a ser percorrido. Eu já tinha passado por uma adaptação antes. Quando adotei a Poá, o Gris já morava comigo. Eu segui as orientações dadas pelo veterinário e foi tudo bem tranquilo. Explicando de forma simplificada. O ideal é manter o novo gato num quarto separado no início. Fazer a troca de cheiros com a ajuda de paninhos e brinquedos para que eles se acostumem um com o cheiro do outro. Depois, podemos partir para o contato visual e oferecer um petisco ou uma comida saborosa. Ou seja, eles se veem e recebem algo gostoso. É só depois dessas etapas e da percepção de respostas positivas que vamos para o contato físico. Tudo sempre acompanhado e cuidado para evitar estresse e conflitos. Foi tudo tranquilo quando juntei Gris e Poá. Eles ainda eram filhotes e estavam muito receptivos um ao outro. Logo começaram a brincar e viraram amigos inseparáveis. Eu tinha esperança que fosse assim simples com a Zuli também, mas unir gatos é um assunto complexo. Não tem fórmula precisa que garanta que vai dar certo. Eles podem ser amigos, podem se tolerar, mesmo sem se gostar muito, ou podem ser grandes rivais. E aí, a situação se torna estressante para todos. Primeiro de tudo, eu gosto de explicar quem é o gato que está dentro da nossa casa. Quem é essa espécie que mora com a gente, que divide esse lar, né? Essa é Isabela Martins, médica veterinária que estuda o comportamento felino e que me acompanhou no início da adaptação dos 3 gatos. Ela explicou que o ancestral dos nossos gatos domésticos é o Felis líbica, o gato selvagem africano. Ele tinha um comportamento solitário e quase sempre era encontrado sozinho. Pois é. Isso já explica muita coisa. Quando livres, os gatos escolhem viver sozinhos. Quando estão em apartamentos ou em casas, eles não podem escolher. Estão limitados ao espaço que nós oferecemos.
Eu brinco que é uma república. Quando pega gatos, né, eles não se conhecem, a gente só escolhe quem que vai participar da república, põe tudo junto e espera que eles dividam esse ambiente de forma harmônica. Mas nem sempre isso é possível. E é por isso que é importante que seja feita uma adaptação estruturada. Esse termo é usado para descrever essa apresentação entre os gatos, feita aos poucos, por etapas. Mas tem um fator que pode ser determinante: a experiência que esses gatos já tiveram ao longo da vida, antes de se conhecerem. Uma protetora independente do interior de São Paulo estava com muitos gatos resgatados. Ela pediu ajuda de uma ONG, que me mandou fotos dos gatos para eu divulgar na minha página, a Miau Mori, onde divulgo gatos que estão em busca de um lar. Numa dessas fotos, eu vi uma gata que tinha um desenho na pelagem bem diferente. Mas o que me chamou a atenção foi a expressão dos olhos azuis. Essa gata é a Zuli. Eu não conseguia parar de pensar nela. Apesar das minhas inseguranças, pesquisei na internet sobre adaptação, conversei com tutores de gatos, encontrei vários casos em que tudo deu certo e me senti otimista para trazê-la para casa. Eu pensava, é só seguir os passos e vai dar certo. Não tinha por que dar errado. Quando adotei a Zuli, ela tinha 6 meses. Ela passou por experiências traumáticas antes de encontrar a nossa família. Isabela, a médica veterinária que me acompanhou no início da adaptação, compartilhou que essas experiências podem interferir. Então, a personalidade de um gato, eu sempre falo que ela é uma fração genética, mais experiências vividas ao longo da nossa vida, inclusive pra gente, né? E O caminho que Zuli percorreu durante a sua infância não foi fácil. Ela foi encontrada bem pequena na beira da estrada, com risco de morte. Depois, foi levada para um lugar com mais de 80 gatos, um ambiente estressante. Zuli pode ter criado traumas nessa primeira fase da vida. E dependendo do período da primeira infância dele, que é o período de socialização, que a gente chama, que é de 0 a 3 meses de idade, que a gente tem uma neuroplasticidade super alta, então é um momento que a gente tem que apresentar tudo para o gato. Então, gatinhos que a gente não consegue apresentar tão bem são gatinhos que vão ficar com uma personalidade um pouquinho mais restrita. Gris e Poá eram adultos, tinham 7 anos. Existia bastante diferença na idade e no histórico de cada gato. Eu estava super empolgado. Esse é o meu marido, Edu, que vocês já ouviram nos outros episódios. Eu lembro, enfim, você tinha feito todos os cursos, tinha procurado todas as ajudas ainda para saber como fazer direitinho. Então tinha todo um apoio, uma rede de apoio. E a expectativa nossa era lá em cima, né? A Zuli chegou em casa e ficou num quarto separado que estava pronto para recebê-la. Ela é uma gata sedutora, envolvente, e eu logo me conectei com ela e acreditei que Gris e Poá se alegrariam com ela também. E a gente tem que lidar com muitas expectativas e muita idealização, né? Essa é a voz da Renata Winning, psicanalista, mestre em psicologia e especialista em psicologia perinatal. Conversei com a Renata sobre essas projeções das minhas fantasias na Zuli, e ela comparou essa situação com as projeções humanas nos filhos. E com os gatos, de alguma forma, isso também aparece. Mas aí tem uma diferença em relação ao bebê humano também que é interessante, né? Porque existe sempre o bebê ideal que a gente idealizou e o que vem da realidade. Então, de alguma forma, sempre vai confrontando muito mais as nossas expectativas, ideais, as fantasias. E os gatinhos menos, nesse sentido. Eles vestem melhor as nossas fantasias, né? E tá aí o grande perigo. Na minha expectativa, a Zuli ia cumprir o papel que idealizei. Estava vivendo bem com Gris e Poá, e ela seria amiga deles. Ela iria trazer uma energia viva de filhote para nossa casa. E ela seria submissa e iria respeitar os mais velhos. Não foi isso que aconteceu. Eu e Edu, meu marido, não morávamos juntos.
Então, quem ficou à frente da missão com os gatos fui eu. E Edu vinha para minha casa ajudar e ficava em torno de 4 dias por semana comigo. A Zuli chegou em casa no dia 12 de outubro de 2022. Nessa primeira etapa da adaptação, os gatos não podem se ver. Então, deixei a Zuli num quarto e Poá e Gris no restante da casa. Uma vez que o contato visual é o último na introdução gradual estruturada, porque é o mais ameaçador para eles, é o embate visual. Então, a gente não... Essa é a Isabela, médica veterinária que estamos ouvindo nesse episódio. Então, a gente não vai falar sobre esse contato visual em primeira instância. A gente vai fazer trocas de cheiro, trocas de ambiente, sons. O contato visual é feito aos poucos, sempre com algo que traga uma experiência positiva. Então, eles ficam no mesmo espaço, mas mantendo distância física. Se veem e recebem um petisco, um brinquedo legal, um carinho gostoso. Nesses encontros, devemos observar os sinais que os gatos nos dão. Eles demonstram carinho, curiosidade e relaxamento? Ou tensão, desconforto, agressividade? Isso, todos esses sinais corporais negativos, vocalizações negativas, tudo isso pra gente é um passo de, opa, ainda não tá tão legal, então vamos ficar nesse passo por um pouquinho mais de tempo até que ele vá até lá de uma forma espontânea e positiva. E a gente pode... Não dá para simplesmente juntar os gatos num lugar fechado, muitas vezes pequeno, e esperar que eles se entendam bem sozinhos. Sim, tem algumas pessoas que submetem os gatos a isso, mas não é saudável para eles. Em alguns casos, a pessoa pode até achar que os gatos estão confortáveis, mas os felinos são seres muito delicados e que dão sinais sutis para mostrar esse desconforto. Eles vão tentar conviver naquele ambiente, porque eles precisam se adaptar à realidade que eles têm, mas a gente sabe o quanto isso é prejudicial na qualidade de vida desses gatos e se a gente fosse mensurar níveis de cortisol, provavelmente esse gato ia estar lidando aí com um nível de estresse bem alto. As pessoas usam a fala para se comunicar quando não estão contentes. E os gatos? Como se comunicam? Eles usam uma linguagem silenciosa, corporal, para expressar seus sentimentos. Por exemplo, cauda para cima, orelhas neutras e sobrancelha relaxada mostram que o gato está contente e receptivo. Cauda para baixo, orelhas para trás, pupilas contraídas ou dilatadas mostram que o gato está estressado, numa postura ofensiva e pode partir para o ataque. Entender muito sobre linguagem corporal e geralmente essa linguagem corporal é extremamente sutil. E isso acaba passando desapercebido aos olhos de quase todo mundo. E é realmente uma tensão, mas a tensão sutil, que é o que a gente brinca que é a Guerra Fria dos gatos. Então, para a primeira etapa da adaptação sem contato visual, Zuli ocupava um quarto e Gris e Poá o restante da casa. Em uma parte do meu tempo, eu ficava no quarto com a Zuli, brincando e tentando gastar a energia dela, que era muita. Na outra parte do tempo, ficava com Gris e Poá. Foi aí que o meu conto de fadas começou a desmoronar. Quando eu estava com Gris e Poá, a Zuli entrava em desespero. Ela arranhava a porta pedindo para sair, miava num tom aflito e só parava quando eu voltava para ela. Ficou difícil de dar conta de tudo. Era Gris e Poá de um lado e a Zuli presa do outro. A gente tinha uma expectativa de que ia ser igual todas as adaptações que a gente vê na internet ou coisas assim. Eu tive uma rede de apoio que me ajudou em vários momentos. Além do Edu, meu marido, a Nádia, minha amiga de anos, começou a me visitar com frequência e também participava da rotina com os gatos. Tinha um olhar curioso teu também que existia. Essa é a voz da Nádia. E as dificuldades que de início era receber um bebezinho, um gatinho que já não era tão bebê, que já é um pouquinho maior, para adaptar com os dois que já existiam, começou a, aos poucos, se mostrar um pouco mais trabalhoso, né, do que se esperava.
Continuei com o passo a passo da adaptação e depois de semanas avançando, após a troca de cheiros com respostas positivas, decidimos partir para o contato visual. E o terceiro passo envolve o contato visual, porém com uma barreira física, né? Então, é um local onde eles possam se ver, mas em distância onde se sintam confortáveis o suficiente, né, nessa barreira física para que não tenha, obviamente, nenhum ataque, etc. A gente pode usar... Eu e Edu colocávamos os 3 gatos na sala do apartamento. Eu ficava de um lado com Gris e Poá e ele do outro lado com a Zuli. Os 3 ficavam se olhando e recebiam petiscos, carinhos, brinquedos. Em alguns encontros, minha amiga Nádia também participava. O Gris, no início, ele teve uma atitude um pouco mais aberta em relação à Zuli. Um pouco mais curioso e talvez até uma predisposição para brincar com ela. A Zuli sempre teve a atitude de quero brincar porque ela era menor do que eles, então queria provocar eles, mas ela, eu acho que não sabia medir isso com também uma certa necessidade de autodefesa. Então era uma coisa contraditória, porque ela queria brincar, mas ao mesmo tempo ela vinha com uma energia que de repente para o Gris e para a Poá parecia como ataque. A Poá sempre teve uma atitude mais distante, porque a Poá ela é assim um pouco mais distante, ela é mais seletiva. A Nádia fez a análise perfeita dos gatos nessa situação. Gris era mais receptivo. Zuli sempre cheia de energia, mas muitas vezes na defensiva. E Poá, mais seletiva, observava tudo de longe. Até então, Zuli e Poá se olhavam, mas sem sinais claros de confronto. E eu lembro, assim, que a Zuli foi chegando pertinho, a Poá estava parada, e a Zuli andando mais, assim, o Gris meio parado no canto dele. Num dia de encontro dos 3 na sala, Edu e eu vimos a Zuli indo na direção da Poá e não sabíamos o que fazer. O correto seria manter a distância ainda, mas, otimistas, nós permitimos a aproximação física. Zuli foi andando na direção da Poá de mansinho, bem lentamente, meio abaixadinha. E eu até pensei, eu não sei se eu falei assim, acho que elas vão se cheirar. E ela foi chegando assim pertinho, com o nariz, mas... E quando Zuli chegou bem perto, ela deu um tapão na cara da Poá. Eu levei um susto. Consegui pegar a Zuli num pulo e levei ela pro quarto. Poá foi para baixo do sofá e começou a fazer um barulho estranho. Um som grave e profundo que ressoava dentro dela. Eu nunca tinha ouvido nada igual antes. A Poá ficou com o nariz machucado e começou a ficar na defensiva e irritada até mesmo com a gente. Foi aí que eu intuí que a adaptação não daria certo. No dia seguinte do tapa, eu tive uma conversa séria com o Edu e disse que queria procurar um novo lar para a Zuli. Fazia 1 mês e meio que ela estava com a gente e eu sentia que toda essa situação não teria um final feliz. Mas Edu não reagiu bem à notícia. No episódio 2, eu contei que o Edu não tinha intimidade com os gatos quando começamos a namorar. Ele, inclusive, era muito alérgico a animais. Isso melhorou com o tempo. Ele passou a conviver mais com Gris e Poá, mas nunca teve uma conexão como a que eu tenho com os 2. E isso mudou com a Zuli. Mas foi a Zuli que me fez entender o que é esse amor entre uma pessoa e um gato. E foi uma coisa assim, inexplicável e é instantâneo. Foi assim, quando conheci na troca de olhar, talvez até antes, não sei qual que é a nossa conexão, que me expandiu muito esse universo. Quando eu disse que iria buscar uma nova família para Zuli, Edu ficou em choque. Para ele, era impossível desistir da Zuli. Para mim era uma coisa assim, puxa, mas como assim, né? A gata que me fez sentir dessa maneira não fazia o menor sentido, porque foi através dela que eu te entendi, na verdade. Eu, por outro lado, estava mais contraída e racional.
Com a chegada da Zuli, eu entrei num lugar interno de instabilidade. Acredito que os animais espelham nossas emoções, e a adaptação despertou medos que estavam escondidos em mim e vieram à tona. Medo do conflito, da agressividade. Conversei sobre esse assunto com a psicanalista Renata Winning. Eu acho assim que no caso do Gris e da Poá, foi um encaixe perfeito, porque eles eram muito, assim, era tudo muito harmonioso, e eu prezo muito pela harmonia. Na verdade, eu tenho medo do conflito, por isso que eu ficava desesperada. Aí, ó. E aí era conflito. Isso. E a Zuli, que é a nova gata que chegou, ela era muito, assim, imponente e meio bravinha. E na minha imaginação, ela ia ser uma filhotinha que ia ser mais submissa, ia respeitar os mais velhos, entendeu? E acho que foi bem com isso que eu tive que lidar, né? Assim, com o fato de que tudo estava acontecendo de um jeito totalmente diferente do que eu imaginava. Exato, que era uma fantasia ali de família, de novo membro, da harmonia da casa, né? Mas eu acho que você falou uma coisa muito importante agora. Tenho questões com conflito. E aí você estava vivendo aquilo. Era uma situação de conflito, né? Exatamente. Uma situação de ameaça. Então, o que era esse medo exagerado que você disse que sentia, né? Excessivo. O que isso dizia sobre a sua forma de lidar com o conflito? A minha relação com os gatos antes da Zuli foi de autodescoberta, de transformação, mas tudo com muita suavidade e amor. Com a Zuli, apesar das dificuldades, tudo ainda fazia parte do meu processo de autoconhecimento. Meditei, refleti e decidi continuar, apesar do desconforto. Seguimos com a nossa adaptação entre os gatos, mas agora com ajuda. Foi nesse momento, 2 meses depois da chegada da Zuli, que contratamos uma equipe para nos ajudar. As veterinárias Cíntia Pinheiro e Isabela Martins, que você está ouvindo nesse episódio, foram até o meu apartamento entender qual era a situação. A gente tinha um ambiente bem adaptado, isso já é um ponto bem favorável para a gente tinha bastante verticalização, a gente tinha um ambiente amplo e confortável, com vários recursos no ambiente, o que já é muito positivo, mas o nosso maior desafio ali é que a gente tinha 2 grupinhos sociais, né? O casalzinho perfeito e uma pentelha filhote. Isabela e Cíntia conversaram comigo e com o Edu sobre alguns pontos de ajuste. E voltamos para a adaptação. A principal orientação era não permitir ainda o contato físico. Começamos novamente com os encontros felinos e com as atividades de associação positiva, agora 2 vezes por dia. O nosso cuidado e trabalho diário aumentou. Cada dia fomos aumentando um pouco mais o tempo desses encontros. Nessa fase, não tivemos mais embates físicos. Edu e eu já estávamos treinados para impedir agressões. Mas tinha um clima muito tenso já estabelecido. Gris e Poá de um lado e Zuli do outro. Os sinais que davam não eram de curiosidade, ao contrário, eles tentavam se desviar da gente para brigar. Edu e eu ficávamos no meio fazendo a mediação. Os sinais não eram positivos e muitas vezes tínhamos que parar com os exercícios. Nesse ponto da história, 3 meses depois da chegada da Zuli, tivemos que aumentar o espaço dela. Não dava mais para ela ficar presa dentro de um quarto. Ela precisava correr e gastar energia para ficar mais tranquila. Dividimos a casa em, literalmente, 2 partes. Metade do apartamento era do Gris e Poá e a outra metade era da Zuli. E 2 vezes por dia fazíamos a troca de ambientes. Uma confusão. Era caixa de areia, potes de água, comida por todos os cantos da casa. A gente dividia a casa em 2, aí ficava um do lado de cá, outro do lado de lá. E acabou, de uma certa maneira, nos dividindo também ali. A gente não podia ficar juntos, porque,
enfim, cada uma estava de um lado e quando alguém estava sozinho de um lado, eles começavam a reclamar, ou o Gris e a Poá começavam a reclamar que você estava com a Zuli ou vice-versa, né? Com a casa dividida, a tensão começou a aumentar não só nos gatos, mas também nos humanos. O meu contato com o Edu começou a diminuir, porque quando ele ia para minha casa, nós nos dividíamos entre os gatos. Edu não morava comigo, participava de alguns encontros entre gatos com associação positiva, mas precisava voltar para a rotina dele, ele tem 2 filhos. E eu acabava ficando sozinha no caos que virou minha casa. Eu seguia minha rotina, trabalhava, fazia tudo o que precisava ser feito. No meu tempo livre, me dedicava aos gatos. Mas não podia, por exemplo, assistir a um filme tranquila. A minha ação era geral. Eles me disputavam. A tensão estava presente dia e noite. Comecei a me perder de mim mesma. Deixei de fazer as coisas que eram importantes para mim, porque considerava mais as necessidades dos gatos. As noites mal dormidas foram incontáveis. Queria deixar todos bem, mas nisso me esqueci de mim. E eu estava mal. Os gatos também não estavam bem nesse ambiente de tensão. E a minha relação com o Edu também desestabilizou. Conversei com a Renata, psicanalista que você já ouviu nesse episódio, sobre os limites. Por exemplo, porque quando a vida vira em função dos gatos, que espaço sobra para outras relações humanas ou para outros acontecimentos da vida, né? Se você não tem... Obviamente, quando chegavam os encontros com atividades divertidas e gostosas entre os gatos, eu estava exausta. As veterinárias Isabela e Cíntia iam guiando nossa adaptação, mas, mesmo fazendo todos os passos corretos, não tínhamos respostas positivas dos gatos. Existia uma tensão. Essa é a voz da Nádia, minha amiga, que nos acompanhou em vários exercícios com os gatos. E eu falava isso para você. Parte da tensão deles é porque eles veem a tua tensão. Então isso causa um desconforto neles também. Conforme o processo foi se construindo e na tentativa de buscar ferramentas que pudessem trazer um resultado positivo para esse processo, mais coisas foram chegando na vida da Estefânia. Então, assim, precisa ter mais recursos. Eles não podem brigar por conta de recursos. Então, coloca mais casinha, coloca mais coisa de areia. Você que sempre teve uma postura mais minimalista, a coisa foi ficando maximalista. Eu comecei a abrir mão de várias coisas na minha vida. Eu amava fazer yoga, por exemplo, e parei de fazer. Sentia que sempre precisava estar lá, presente, com os gatos. Então, passei a sair menos de casa. Via menos meus amigos e minha família. Via a Zuli querendo liberdade e eu, aprisionada dentro de casa. E nesses momentos, e também nos momentos em que a gente conversava e você trazia os seus questionamentos internos também, compartilhava no dia a dia tudo o que estava acontecendo, eu parava e pensava, gente, é isso mesmo? Será que não está um pouco demais? Você chegou a falar isso pra mim, você falava, será que não tá na hora de a gente encontrar um outro caminho? Exatamente. E porque assim, eu sempre respeitei muito a tua escolha, porque eu também não podia dizer faça isso ou aquilo, porque eu não tô na tua pele. Então a maneira de eu, de repente, trazer uma consciência era provocar esse questionamento mesmo. E assim, teve poucos momentos em que você falou, estou em dúvida. Mesmo através dessas provocações, você tinha, não, eu vou até o máximo que eu puder. A minha terapeuta sempre me classificou como uma pessoa obstinada. Se precisar, eu vou até o fim. Mas o que era para ser uma nova filhote em casa começou a ficar insuportável. Me sentia num campo de batalha clássico,
onde cada oponente fica de um lado. No nosso caso, era eu de um lado com Gris e Poá e Edu do outro lado com Azuli. Seguimos nesses moldes por dias, semanas e meses. A minha esperança de viver com os três em harmonia era maior do que tudo, mas não estava sendo fácil. Durante a adaptação, eu escrevi esse texto. Idealizei a Azuli como se fosse um docinho, meiga e submissa aos gatos mais velhos. Ela não é assim. Ela é exigente, brava, me morde e mia indignada quando não recebe o que quer. Protesta. E, de repente, todos os gatos começam a miar como se tivesse algo fora do lugar. E tem esse novo ser, essa desconhecida que agora mora na minha casa. Mas é só um gato? Será? Quem é ela? Será que quando eu me questionava sobre a Azuli, eu não estava me questionando sobre mim mesma? Vamos ouvir Renata Winning, a psicanalista. Então é isso, às vezes você fala falando do gato, mas o que falar do gato está falando sobre você, a sua história, o que você está revivendo naquela cena, né? Nossa, que bonito isso, né? Então a gente pode falar que essa relação com os gatos, se a gente levar para terapia, vai fazer com que a gente se conheça melhor. Completamente, com certeza, né? Acho que essa também é a graça da relação com os animais, né? O que isso vai contando sobre a gente também. Fui criando muitas narrativas e expectativas em torno disso tudo. Os gatos podem ter assumido esse ambiente de tensão que eu criei. Fui eu a responsável por essa situação desconfortável? Conversei também com Isabela Martins, a médica veterinária que nos acompanhou até aqui. Tem gente que pode achar loucura, né? Olha, é aquilo, a gente adora ficar racionalizando as coisas e na sociedade de hoje, inibindo muito a nossa intuição, esse lado mais sensorial, porque, falando bem a verdade, o mundo inteiro é muito sobre o racional, né? Todo mundo valoriza muito ciências exatas, matemática, né? E a parte de ciências humanas, geralmente, sei lá, não é meio assim? Sim. E a gente acaba inibindo muito essa parte emocional, intuitiva, que é tão verdadeira e tão linda. Sim. E que existem coisas que a gente não tem tanta explicação e a gente só sente. Só sente. E quanto mais a gente permite que esse lugar de limite entre a loucura... O que é a loucura? Né? É o fato da gente olhar uma coisa e tentar racionalizar e falar, isso aqui não tem sentido muito da parte racional, então não é verdade? Não existe? Não sei. Eu, que moldei a minha vida em prol da minha própria liberdade, que não tive filhos, que não queria perder a minha vista para o Cristo Redentor, estava cada vez mais aprisionada. No próximo episódio, entraremos nas etapas que se seguiram da adaptação e vamos investigar mais profundamente como os nossos sentimentos podem influenciar os nossos animais. A esperança de uma mudança para uma nova casa e uma doença que abalou todos nós. As frustrações de uma adaptação até então mal sucedida mexeram com os sentimentos de todos da casa. Se você ficou com vontade de ouvir as entrevistas completas com as profissionais que participaram do podcast, o conteúdo está disponível na Hotmart. O link para compra está na descrição do episódio e no nosso site, aloucadosgatos.com.br. E eu também quero convidar você para se conectar com a gente no Instagram, aloucadosgatos.oficial, onde você vai encontrar várias curiosidades sobre o podcast. A gente se vê por lá!